Boa noite a todos. Novamente, estamos aqui no nosso canal do YouTube da Seara de Amor, para iniciarmos o nosso trabalho das terças-feiras, em que fazemos as palestras, essa live, em que trazemos a todos o conhecimento, a informação, para que possamos apreender e, com isso, termos a disponibilidade de colocarmos em prática. É sempre muito bom estarmos aqui no nosso canal. Falávamos agora há pouco com o nosso companheiro Jorge, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar conosco nesta noite. E é sempre muito bom termos a oportunidade de buscarmos o conhecimento, de podermos apreender cada vez mais desses ensinamentos que tem a doutrina espírita nos trazido, principalmente nesses momentos de grande dificuldade em que estamos passando. E sempre reforçando aqui a nossa condição de estarmos fazendo o que é previsto pelas nossas, pela segurança nossa, pela vigilância sanitária que nos traz aí os cuidados necessários que devemos fazer, para que possamos estarmos tendo a oportunidade de compartilharmos aqui ainda, né, na Terra, juntos, encarnados, e que possamos apreender desses ensinamentos. No Livro dos Espíritos contém uma definição que fala da moral, que a moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. É fundamentada sobre a observação da lei de Deus. O homem conduz-se bem quando faz tudo visando o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, ela diz que as vidas vazias são o efeito da acomodação social e dos comportamentos extravagantes que alucinam as massas mal conduzidas. Nessa reflexão, vamos rogar a Jesus, convidar os nossos amigos espirituais para que possamos iniciar o nosso trabalho desta noite. E trazendo conosco nessa noite o nosso companheiro Jorge, que gentilmente aceitou o nosso convite, trazendo um tema que é muito oportuno sobre a renovação moral de cada um de nós, buscando nesses breves momentos nos trazer aí a conscientização, né, de uma busca melhor, de um impulso, na verdade, para que possamos ter esse start, olharmos para cada um de nós e tentarmos, nessa luta que estamos com todas as nossas dificuldades, mas buscarmos a nossa renovação moral, porque isso é muito importante nesse momento. Jorge, boa noite. Obrigada por aceitar o nosso convite. Que Jesus e os mensageiros de luz te inspire e te ilumine nesse momento. Que você traga para nós aí esses conhecimentos maravilhosos que você tem, nos permitindo esses momentos ricos da agora para frente. Seja bem-vindo e obrigada por estar conosco. Boa noite, amigos que estão nos assistindo aqui no canal do YouTube do Seara de Amor. Obrigado, Eva. Obrigado, Dionísio, que está ali do lado dela. Agradeço imensamente o convite carinhoso e amável que vocês fizeram para mim. É uma oportunidade de estudarmos mais. Isso eu tive a oportunidade de falar para o Dionísio agora há pouco. Eu que tenho que agradecer, porque eu tenho a oportunidade de estudar mais. Estudando mais, nós aprendemos mais, e vamos aos poucos, com esse aprendizado, nos modificando. Daí, então, a proposta do tema, né? A necessidade da renovação moral.
Se transformarmos o tema em uma pergunta, né, para que fazermos a renovação moral? A resposta seria que, ao se renovar, o homem transforma o mundo. Porque a sociedade existe em função dos homens, de nós, dos espíritos que estamos encarnados aqui no planeta Terra. E a sociedade vai se transformar quando nós nos transformarmos. É a nossa renovação que vai fazer a renovação da sociedade. Estamos satisfeitos com aquilo que nós temos presentemente? Provavelmente vamos dizer que não. Gostaríamos de ter uma sociedade melhor, mais equilibrada, mais amiga, mais amorosa, mais segura. Mas isso tudo são contingências das nossas ações, que vão gerando consequências, naturalmente. Né? E essa necessidade de renovação, ela não é de agora, ela é de todo o sempre. E nós, como espíritos imortais que somos, nós vamos, a cada reencarnação, nos melhorando. A melhora, ela é natural. É uma lei de Deus. A lei do progresso é uma lei de Deus. A gente progride sempre. Muitas vezes o progresso é muito pequeno, mas a gente progride. E, como consequência, nós vamos transformando o planeta num planeta melhor. E se nós dissermos que hoje o planeta é melhor do que há 50 anos atrás, muitas vezes as pessoas, apressadamente, vão dizer que não, quando, na realidade, o planeta é melhor agora do que era há 50, 100, 200 anos atrás. Porque houve progresso. Surgiram novas gerações que vieram fazer com que houvesse uma melhora, de modo geral, na sociedade que está encarnada no planeta Terra. Nós estamos vivendo um momento ímpar, como espíritos encarnados, presentemente, que é a pandemia. Mas, graças à inteligência do homem, nós estamos tendo a oportunidade de nos comunicarmos através da internet, que é uma criação da inteligência do homem. Então, isso tudo são transformações e renovações que vão nos ajudando a nos transformarmos também moralmente. A transformação intelectual do homem, ela é muito maior do que a moral. Mas nós estamos, aos poucos, também nos transformando moralmente, nos tornando melhores. Nós não devemos voltar a nossa atenção para modificar as coisas de fora, como normalmente nós fazemos, mas para aprimorar ou despertar as coisas da nossa intimidade. Ou seja, é a minha renovação, é a minha transformação que vai ajudar a transformação da sociedade. Eu pensando assim, e outras pessoas, e mais outros, pensando da mesma forma, nós teremos um contingente de espíritos, então, trabalhando no sentido de fazer a sua reforma íntima. E, como consequência, teremos uma transformação também na sociedade. A harmonia ou desequilíbrio que existe no ambiente familiar é, na verdade, a resultante das atividades mentais do eu individual, que formam um clima energético dentro do ambiente em que nós vivemos. Então, os momentos infelizes que vivenciamos com nossos familiares são oportunidades de aprendizado que necessitam ser assimilados em nosso universo interior. Porque nós fomos criados para vivermos próximos uns aos outros. Nós somos seres gregários. E essa aproximação, que também é uma lei de Deus, né? Que é a lei de sociedade, e dentro da lei de sociedade nós temos a convivência. E agora, com essa situação em que a gente vive, a gente observa que conviver exige de nós modificações, renovações. Ou seja, de uma coisa que aparentemente tem um caráter punitivo, quando na realidade não é punitivo, né?
porque todos os acontecimentos que ocorrem no planeta têm uma razão de ser, e esse vai fazer com que nós aprendamos mais a conviver dentro do ambiente familiar e aceitando o outro da maneira como o outro é, sem querer modificá-lo. Porque é importante que nós, com aquilo que a doutrina espírita nos traz, entendamos que não é o outro que precisa mudar, sou eu quem preciso mudar. Claro que, aparentemente, é mais fácil você querer mudar o outro. Mas, na realidade, né, ninguém muda ninguém. Se a pessoa não quiser se transformar, mudar, ela não vai mudar mesmo. Eu, durante muito tempo, demorei para assimilar exatamente esse ensinamento que a doutrina espírita nos traz. Eu achava que era possível transformar a outra pessoa através de palavras, através de ações. O próprio Emmanuel nos diz que o exemplo, ele é capaz de transformar as pessoas. Mas, desde que a pessoa queira se transformar. E vivendo próximos uns aos outros, como a gente tem vivido mais agora presentemente, a gente observa que somos, muito embora pertencentes a uma família, nós somos individualidades. Pensamos de forma diferente. Nós temos aparências físicas, né, muito similares, mas, moralmente falando, nós temos grandes diferenças. Por isso que é necessário que nós entendamos isso e façamos nós a modificação. E espere que o tempo auxilie o outro a se modificar. Segundo o pensador francês Voltaire, ele diz que o acaso nada mais é do que a causa ignorada de um efeito desconhecido. Achei muito interessante, né? De fato, né? Nós sabemos que o acaso não existe. Os acontecimentos ocorrem sempre por uma razão. Aprendemos isso com a doutrina espírita. E ele lá, né, antes ainda do surgimento da doutrina espírita, já nos dizia, né, que o acaso nada mais é do que a causa ignorada de um efeito desconhecido. Os pais, eles transmitem aos filhos uma semelhança física. Podem também transmitir uma semelhança moral? A resposta taxativa e afirmativa dos espíritos é que não, uma vez que são espíritos diferentes. Se o corpo procede do corpo, o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há senão a consanguinidade. Mas a convivência vai nos auxiliar, então, à assimilação da moral. Daí a responsabilidade dos pais, então, receberem os filhos, que na realidade são nossos irmãos, todos nós somos filhos de Deus, mas nós estamos, então, se estamos na condição de pais, nós temos a responsabilidade de ajudá-los em sua transformação moral. E nós podemos fazer isso justamente com o quê? Com a nossa própria transformação. Enorme é a aflição daqueles que não sabem que criam aquilo que vivem, já que se sentem impotentes nas mãos de uma força que não compreendem. É muito interessante essa afirmativa, né? Porque, de fato, né, é muito grande a aflição quando nós não entendemos que nós criamos o ambiente em que a gente vive. Então, se eu crio uma atmosfera de desequilíbrio, viverei em desequilíbrio. Mas sou eu o responsável pela criação daquela atmosfera. No entanto, quase todos nós fazemos exatamente isso em nosso cotidiano. Não criamos uma atmosfera favorável à nossa reforma, à nossa transformação interior. Lutamos e discutimos contra as ocorrências, os comportamentos e atos externos em nosso ambiente social ou no ambiente familiar, sem nunca nos voltarmos para dentro de nós mesmos, perguntando-nos onde está a verdadeira raiz do conflito. O sábio,
ele observa os acontecimentos como quem olha para o espelho. A nossa realidade reflete aquilo que nós somos. Jesus mesmo já tinha nos ensinado que da boca sai aquilo que está dentro do coração. É claro que sabemos que o que sai, então, o que nós expressamos, está dentro daquilo que nós somos, efetivamente. Né? É uma figura, né? Uma expressão de linguagem que Jesus usou para que a gente entenda, né? Que quando nós falamos alguma coisa, nós falamos aquilo que nós estamos efetivamente vivenciando. Daí a necessidade de refletirmos muito quando vamos falar alguma coisa, porque nós somos os responsáveis por tudo aquilo que nós falamos e fazemos. E mais difícil ainda, né, Eva? Aprendemos com a doutrina espírita que somos responsáveis por aquilo que nós pensamos. Porque se nós achávamos, né, estarmos sozinhos, nós sabemos hoje que estamos circundados por espíritos que se acercam de nós através do tipo de emissão que nós fazemos, não é mesmo? Pensamento é vida, né, Jorge? Pensamento é vida, exatamente. Ninguém em sã consciência brigaria com o próprio ego, pois estaria, na realidade, lutando contra si mesmo. Ao fazermos esse jogo imaturo, nós tomamos para nós uma luta inglória, em que não há vencedores, apenas vencidos. Quando deveríamos derrotar numa batalha em que escutamos apenas a própria voz ecoando? Quem que nós deveríamos derrotar? Né? Indivíduos de uma mesma família precisam perceber seu poder de ação na atmosfera energética familiar, analisando os atos e atitudes vivenciados no seu dia a dia, como se estivessem expostos numa vitrine. Daí, então, o entendemos o lar como a nossa primeira e mais importante escola moral. É dentro do lar que nós nos transformamos moralmente. Porque dentro do lar, nós nos despimos do verniz social. Dentro do lar, nós somos o que somos efetivamente. E é aí que nós temos que nos olhar no espelho, então, para que nós observemos o que nós somos de fato. A partir dessa observação, cabe-lhe, né, cabe ao indivíduo alterar comportamentos inadequados e rever posturas de inflexibilidades. Nós precisamos aprender a ser flexíveis. Ou seja, nós precisamos aprender a aceitar que nós erramos, que o outro também erra, mas é problema do outro. Precisamos entender que é necessário que a gente aprenda a pedir desculpas. Precisamos também compreender que nós todos estamos dentro de um mesmo oceano, e mesmo dentro de um mesmo barco, mas nós não somos iguais, somos criaturas diferentes. E é necessário que eu entenda isso para que eu possa fazer a renovação, a minha transformação. A providência divina nos ensina autorresponsabilidade, aliada à renovação. A providência divina tem os seus próprios critérios e age dentro das leis imutáveis da vida, não se ajustando aos caprichos morais ou aos caprichos que são impostos pela sociedade. Nossos atos e atitudes escrevem o nosso destino. Ou seja, o que eu faço hoje, né, o que eu falo hoje, vai expressar-se amanhã. Então, eu estou hoje construindo o meu futuro, estou construindo o meu amanhã. Eu sou responsável pelo meu destino. Nós fomos criados com uma destinação, né, Eva? Fomos criados por Deus para alcançarmos a felicidade, para nos tornarmos puros espíritos. Isso é correto, é certo. Mas, quando isso vai ocorrer, vai depender do trabalho e da força e da perseverança que eu empregar nesse sentido. Mas nós todos iremos nos tornar espíritos equilibrados.
Por isso que os nossos atos e atitudes é que escrevem o nosso destino. Nós somos responsáveis pela parentela que temos e pela forma como convivemos com ela. Ao se renovar, o homem transformará o mundo. E nós estamos diante de uma situação que nos faz refletir muito, porque nós podemos até já ter vivenciado, em encarnações anteriores, uma situação parecida com essa. Mas igual a essa, né? Uma pandemia que pôde efetivamente receber esse nome, porque alcançou praticamente todos os países do planeta Terra. Então, o que acontece? Isso ocorreu em função das nossas próprias atitudes, das nossas próprias ações. Se eu não me renovar, eu continuarei. Quando eu digo eu me renovar, eu estou dizendo eu, sociedade como um todo. Se a sociedade não se renovar, nós continuaremos passando por situações como essas que nós estamos passando agora. Por isso que a minha transformação ajuda a transformação do mundo. Mas não é somente a minha transformação. É a transformação de outras pessoas também. Nós não devemos voltar nossa atenção para modificar simplesmente as coisas que são de fora, mas sim aprimorar ou despertar as coisas na nossa intimidade. Daí o ouvirmos tanto dentro do Centro Espírita, falarmos sobre a chamada reforma íntima. E nós sabemos que uma reforma, ela dá trabalho. Uma reforma material, de alguma coisa que nós temos e queremos fazer uma reforma, todos nós sabemos que dá um trabalho muito grande, né? Estou vendo aí, ao fundo, aí a casa da Eva, né? Imagina se você resolver, de repente, mudar a cor das paredes. É uma mudança, é uma reforma, e vai dar muito trabalho. Mas é possível de ser feita? É possível, sem dúvida nenhuma. Por isso que nós entendemos e sempre divulgamos, né, que Deus não dá para nós nenhum trabalho que nós não somos capazes de realizar. Muito embora esse trabalho, ele vai exigir de mim toda a minha força. É antigo o hábito que desenvolvemos de procurar no mundo exterior uma desculpa para tudo o que ocorre de negativo em nossa existência. Culpar os outros pelo que nos acontece é cultivar a ilusão de que não somos nós que atraímos conflitos e dificuldades. É preciso entender que as energias mentais que irradiamos são responsáveis por tudo o que atraímos em nossa vida. Daí a necessidade de educarmos os nossos pensamentos. Educamos os nossos pensamentos através do quê? Da boa leitura, da boa conversação, das nossas boas ações. Enfim, nós somos sempre os responsáveis pelo ambiente que está ao nosso redor. Devemos assumir essa responsabilidade perante a própria existência. A aprendizagem é nossa e ninguém poderá fazê-la por nós. Assim como nós não poderemos fazer por nenhuma outra pessoa, mesmo que seja dentro do ambiente familiar. O ambiente familiar, nos permitindo a convivência, nos dá a oportunidade de nos conhecermos. Mas a mudança, ela é individual. As leis de Deus são para todos nós. E cada um, dentro do seu padrão de evolução moral e intelectual, é que vai, então, observar essas leis, colocá-las dentro de si mesmo e praticar. Quanto mais depressa aprendemos isso, menos sofreremos. E mais rápido encontraremos e faremos a harmonia dentro do ambiente familiar. Porque um ambiente familiar harmonizado, ele vai enviar para a sociedade indivíduos também com harmonia. E é isso que a sociedade precisa de todos nós. Nós acabamos criando uma enorme lista de
culpados, aos quais atribuímos a responsabilidade pelo nosso destino infeliz. Então, nós dizemos que são os desajustes da família atual, são erros das vidas passadas, ações doentias de espíritos perturbadores. Enfim, nós acreditamos que somos vítimas, indefesas e impotentes de tudo e de todos. A teoria da culpa encontrou uma imensa massa de adeptos nos dias atuais. Porque é muito fácil, é muito prático você jogar a culpa sobre o outro, daquilo que acontece na sua vida. E é difícil, a reforma íntima vai fazer com que nós identifiquemos exatamente isso que nós acabamos de comentar agora, que somos nós os responsáveis pela desarmonia que existe ao nosso redor, e não os outros. Porque a gente fica com a mania de sempre se achar o coitadinho, né? Deus não gosta de mim, Deus não me dá chances mesmo, eu sou uma pessoa azarada. Então, nós ficamos com esse tipo de comportamento infantil e já sendo criaturas adultas. Tudo bem que o André Luiz, né, o espírito André Luiz, falou que nós ainda somos criancinhas, espiritualmente falando, né, Eva? Mas nós já estamos andando, né? Não somos bebezinhos, né? Somos criancinhas, mas nós estamos mudando. Nós não somos essa vítima indefesa que a gente quer realmente dizer que somos. No processo reencarnatório, os espíritos são atraídos pela semelhança de suas tendências. Portanto, é nosso reino interior que atrai aqueles que serão nossos familiares, criaturas com específica estrutura íntima. Nelas, encontraremos apoio para aprimorar nossas capacidades e estímulo para despertar nossas habilidades e possibilidades inatas. As semelhanças morais que existem, algumas vezes entre pais e filhos, são tipos de mentalidade que se identificam por suas conquistas ou carências, a fim de se reorganizarem interiormente ou continuarem a despertar os potenciais adormecidos em si mesmo, em nós, espíritos. Em muitos casos, nunca se conheceram em outras existências, mas se unem por possuírem as mesmas inclinações, os mesmos conflitos, hábitos, vocações, valores e desajustes psicológicos. Essa é a família. Essa é a oportunidade que Deus nos dá, justamente de aprendermos com aqueles que convivem conosco. Então, se eu vejo algo no outro que eu considero errado, aquilo vai servir de exemplo para que eu não copie aquilo. Mas eu não tenho a necessidade de criticar o outro. Se o outro me perguntar, eu posso até dizer para ele, olha, não concordo com isso. Mas se ele não me perguntar, devo ficar realmente sem fazer nenhum tipo de consideração. Todavia, seja qual for o tipo de união, a relação que se estabelece entre eles é para que vençam a si mesmos, reajustem as dificuldades mentais, emocionais, sentimentais e prossigam efetuando a renovação da própria alma. O progresso, ele chega à humanidade gradativamente, com a mesma sutileza com que o dia faz desaparecer a noite. Ele desce quase que imperceptível sobre as criações e as criaturas, como um orvalho fecundo e fundamental à nossa vida de espírito imortal. São palavras do espírito Hamed, muito bonitas, muito poéticas. E é exatamente isso que acontece conosco, né? Nós, ao olharmos para trás, né, e observarmos que nós já chegamos aonde a gente chegou, a gente diz assim, puxa, mas como que eu fui capaz, né, de chegar até aqui?
porque as modificações, as mudanças, elas são muito sutis. A gente quase não se apercebe. Mas quando volta o olhar para trás, então, e vê tudo aquilo que a gente construiu, a gente então diz, puxa, cheguei até aqui, que bom. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de fazer alguma construção. Nós vivemos interagindo de forma invisível com muitas outras realidades, ainda desconhecidas e ignoradas no mundo moderno. Determinados fenômenos, chamados de coincidência, escapam da observação do princípio da causalidade. Ou seja, eles ainda não podem ser analisados e ponderados materialmente falando. A ciência atual, muito embora tenha progredido imensamente, ela ainda não chegou a entender como a lei de causa e efeito funciona em determinados eventos e circunstâncias transcendentais. Aliás, a lei de causa e efeito, que é uma lei de Deus, ela é algo assim espantosamente inteligente, porque efetivamente está de acordo com o ensinamento de Jesus. A cada um, segundo o que fez. E você colhe aquilo que você plantou. Essa é a lei de causa e efeito. Fenômenos coincidentes não podem ser considerados acasos, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais o acaso. Podemos dizer de modo figurado que o acaso, achei interessante essa colocação que o Hamed vai fazer, mas ele diz assim, que podemos dizer de modo figurado, claro, de modo figurado, que o acaso é o pseudônimo do Criador, quando não quer deixar transparecer a assinatura da sua obra. Então, por exemplo, encontros inesperados com pessoas que nos mostram casualmente caminhos que há anos procurávamos e não sabíamos onde e como encontrar. Não existe aí algo que nós não podemos explicar. Às vezes a gente, num princípio, não consegue explicar. Poxa, mas que coisa espantosa eu ter encontrado a pessoa e a pessoa ter exatamente me ensinado justamente aquilo que eu buscava. Outro exemplo que é dado aqui, auxílios financeiros que aparecem no momento exato em que a nossa tribulação mais se agravava. Ou sugestões ou opiniões que recebemos em uma conversa aparentemente informal e que muito contribuíram para o nosso autoconhecimento. Livros, por exemplo, que escolhemos de modo aleatório e que nos trouxeram significativo alívio, significativo auxílio para a solução de problemas que estávamos atravessando. Eu estou lendo atualmente o livro O Consolador, do Espírito Emmanuel. Eu já tinha lido o livro, mas eu estou assim espantado com as respostas extraordinárias que o Emmanuel deu às perguntas que os amigos que participaram das reuniões para a feitura do livro fizeram a ele. Então, é um livro, parece que ele foi feito, foi ditado pelo Emmanuel ontem, de tão atual que são as respostas. É o caso, né, daquilo que a gente disse aqui. Um livro que escolhemos de modo aleatório, que vai nos trazer respostas extraordinárias. Muitas vezes deparamos subitamente com artigos em uma revista, cujo tema ainda é pouco comentado, né? Cujo tema ainda há pouco a gente comentava com um amigo, e outros tantos exemplos. Estas supostas sucessões de acasos, vividas por inúmeras criaturas, revela a existência de leis espirituais desconhecidas, que regem e guiam o progresso de todos os seres humanos. Por isso que não existe o acaso. O momento que nós estamos vivendo, ele tem razão de ser. E nós fomos, com os nossos atos e ações, fomos criando, então, exatamente condições para que ocorresse o que ocorreu. E, ao mesmo tempo,
nós recebemos de Deus a oportunidade de criar condições para nós eliminarmos o problema que nós criamos. Ou seja, oportunidade de exercitar a inteligência e exercitar também a fraternidade. Porque quantas pessoas estão precisando do nosso auxílio material, principalmente. Claro que a gente aprende, né, que você deve ensinar a pescar e não dar o peixe, né? Mas tem hora que a pessoa necessita do peixe mesmo para que ela tenha força para aprender a pescar, né? Ou A seja, barriga dói, né? como A barriga dói. a barriga dói, sim, sem dúvida nenhuma, e ele precisa de força também. Se utilizarmos uma visão superficial, essas casualidades se apresentarão como acontecimentos misteriosos e obscuros, mas, se nos aprofundarmos, veremos que precisamos muito aprender sobre o poder onisciente de Deus em nós, e que seus domínios ainda nos permanecem insondáveis. Os atributos de Deus, né, que nós encontramos na literatura espírita, nós vemos as palavras lá, né? Deus é o incriado, né? O incriado é aquele que não foi criado, mas como explicar isso, meu Deus? Nós não temos condições de compreender isso ainda. Vamos ter um dia, né? Porque nós todos somos criados, a gente sabe que partiu de Deus, né? Mas Deus é o incriado. Então, as leis divinas, ou naturais, são o cordão umbilical que liga tudo e todos com a fonte criadora, que é Deus. Por isso, Jesus exortou a nossa ligação espiritual, dizendo: eu sou a videira, e vós sois os ramos. Os espíritos superiores asseveraram a Allan Kardec que o homem deve progredir sem cessar, e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride, é porque Deus quer assim. É uma lei de Deus, é a lei de progresso. Só que eu vou progredir com o meu esforço. Ninguém vai progredir comigo, por mim, né? Querendo ou não, nós progrediremos, já que Deus quer assim. Uns vão progredir sem sofrimento, outros vão progredir sofrendo. Então, amigos e minha amiga Eva, a gente vai se encaminhando, né, para o final dessa nossa pequena live, né? Já são 37 minutos, né? E essa renovação moral tão necessária que o planeta necessita, ela tem que partir, certamente, de nós todos. E nós temos condições de fazer essa renovação, mas precisamos trabalhar muito nesse sentido. Então, nós encerramos dizendo que somos parte do universo e ele é parte de nós também, né? E se progredimos é porque Deus assim o quer. E pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então, a gente progride sempre. E o que a gente vivencia nesse momento não é um castigo, mas uma oportunidade que Deus está nos dando para nos renovarmos moralmente. Era isso, minha amiga, meus amigos e amigas que nos ouviram aqui pela live. Muito obrigado mais uma vez pela valiosa oportunidade. Jorge, muito obrigado. Nós agradecemos por esses momentos aí, trazendo esses conhecimentos que, para a gente, nesse momento que estamos vivendo, importantíssimo. Agradecemos mesmo, tá, a oportunidade que você nos dá de estarmos juntos e poder compartilhar desses conhecimentos. Eu quero encerrar hoje dizendo uma outra fala da Joana de Anjos no livro Vidas Vazias, que ela diz que diante do imenso caos social que alcança larga fatia de existência, ressurge a doutrina de Jesus como psicoterapia de urgência para preencher os espaços mentais e o tempo em reflexões profundas em torno do próprio existir, diluindo o anestésico psíquico que os nutre.
Então, que possamos aí relembrar, rememorar, buscar, trazer para todos nós esse mestre que nos trouxe tantos exemplos, que nos ensinou e nos ensina todos os dias em nossas vidas. Agradecemos a todos os nossos amigos e agradecemos ao Jorge pela participação em nossa live hoje. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.